Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós buscarmos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenhamos realmente assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 15 de agosto de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título O Poder da Ressurreição de Cristo, que é esta lição aqui, meus amigos, tá? A lição de número 8, né? O poder da ressurreição de Cristo. E a lição que inicia-se hoje e que nós estudaremos durante toda essa semana, ela destaca da importância da ressurreição de Cristo no ser humano, porque nós também seremos ressuscitados um dia, na segunda vinda de Jesus, e ela acontecerá e será bem real quando Cristo virá em poder e glória nos tirar desse mundo. E assim nós, com esse corpo frágil, pecaminoso e bastante comum, nós seremos transformados pelo poder do Salvador em novas criaturas. E a todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor serão ressuscitadas para a glória do Senhor, para o reino dos céus. E Cristo, ele proclamará a sua vitória sobre as forças do mal, mostrando que ele também tem o poder de ressuscitar o pecador. E a lição de hoje, a lição de número 8, né? Ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras: 1 Coríntios capítulo 15, Salmo capítulo 8, Lucas 24, Romanos capítulo 1, Apocalipse capítulo 20, Romanos capítulo 6, Colossenses capítulo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. E já na abertura dessa lição 8, nós enxergamos uma figura, um desenho, em uma única imagem, que ela é bastante assim, singular, que representa tudo o que nós estudaremos durante essa semana, que é esse desenho aqui, meus amigos. Vocês podem observar esse desenho aí, né? E aqui, meus amigos, nós vemos o globo terrestre, né? Aqui você pode observar aqui, ó, o globo terrestre, e aqui se encontra um cristão que ele está proclamando, falando para os quatro ventos das boas novas da salvação, que ela só vem através de Cristo crucificado, ressuscitado. E ao falar essa mensagem em megafone aqui, que vocês podem ver aqui, o assunto principal que ele menciona, que esse cristão menciona, ele está anunciando e falando ao mundo sobre a crucifixão de Jesus, que ela é tremendamente importante para o entendimento do Evangelho. E aqui nós vemos aqui Jesus, né, na cruz do Calvário, e em cada seu lado aqui, nós temos dois ladrões. Sendo que um deles, naquele momento de dor, ele aceita Jesus como Salvador. E o próprio Jesus diz: nesse dia, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está falando que naquele momento, ele estava falando para aquele ladrão que ele estaria no paraíso com ele, Jesus.
Jesus, ao falecer nessa cruz, né, ele foi colocado numa tumba, que é essa tumba aqui, ó, com o fechamento de uma grande pedra, e eis que 3 dias depois ele ressuscitou, né? E ele realmente foi realmente enterrado, sepultado em um sepulcro, né? Que ele foi doado por um grande líder da sinagoga, um membro da sinagoga, e ele ficou ali nesse sepulcro 3 dias, que após isso ele estava ali sobre a vigilância, né, de muitos guardas, estavam muitas pessoas, né, e a mando do imperador que guardassem bem realmente esse sepulcro, né? As 7 chaves, que os guardas ficassem realmente firmes, vigilantes o dia todo ali, e Pôncio Pilatos determinou que ele realmente fosse guardado ali, bem vigilante. E mesmo assim, há um grande estrondo e sobre trovões e efeitos sobrenaturais, Jesus no terceiro dia ele ressuscitou, né? O sepulcro foi aberto, como essa pedra está mostrando aqui, o sepulcro foi aberto e aquelas vestimentas a qual ele se encontrava, né? E que os lençóis que eles envolveram o corpo de Jesus com um linho puro, né? Se apresentou-se no chão ali, todo jogado no chão. E o lenço que envolvia a sua cabeça foi encontrado plenamente dobrado, perfeitamente num canto ali, separado. E assim era o costume, né, de um chefe de família, de um general, de alguém importante, para ele dizer para seus servos que ele voltaria, né? Principalmente após as refeições, ele deixava um lenço dobrado, ele usava o lenço e dobrava bem perfeitamente, e foi o que Jesus fez, dizendo que ele voltaria. Assim como Jesus voltará pela sua segunda vez para todos nós. E tudo foi comprovado por soldados romanos, teólogos da época, e várias mulheres que viram realmente esse ato maravilhoso e esplendoroso da ressurreição de Jesus. E o que nós vemos na lição de hoje, que como cristão, o nosso grande desejo, assim como Paulo tinha um grande desejo, era de conhecer Jesus face a face, né? E experimentar a sua vida e sentir o seu poder que o tirou do sepulcro o Salvador. Assim como Paulo tinha esse desejo, nós também temos hoje esse desejo de estar face a face com Jesus, conhecer esse poder. E assim, quando Paulo fala ali que a palavra conhecer, que ele queria conhecer o seu Salvador, né, estar face a face, quando ele diz essa palavra, o significado é uma variedade contendo dentro do vocabulário do ser humano, que isso pode ser desde da mera percepção de um relacionamento íntimo, né, até conhecer verdadeiramente uma pessoa. E na Bíblia, conhecer a Deus não se refere meramente a um exercício cultural ou intelectual, ou conhecer fatos sobre Deus. Ele é muito maior que isso. Não é discorrer sobre os seus atributos, nem investigar a sua natureza.
Conhecer a Deus significa constatar que Deus é aquele que é um ser poderoso, e é assim que Paulo desejava conhecer. Paulo não estava interessado meramente em fatos ou nos milagres que Jesus fazia, o que Jesus realizou na época, né? E nem em seus ensinamentos. Ele queria o desejo de estar na presença do Senhor. Paulo queria comprovar em sua vida o poder da ressurreição, para ele ver, sentir esse poder estando face a face com Jesus, ou seja, como Cristo derrotou a morte e o pecado, o apóstolo queria que Cristo derrotasse o poder do pecado nele na sua vida. Assim como todos nós temos o desejo que Jesus derrote esse pecado que nós temos, que nós possamos vencer toda essa maldade que nós temos na nossa vida. E pensando nisto, o coordenador da lição da escola sabatina deste trimestre, chamado de Adenilton Tavares de Aguiar, colocou o seguinte verso para memorizar na lição dessa semana, que nos diz: olha que algo maravilhoso que Paulo colocou, inspirado por Deus, que diz o seguinte, ó: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 4 e 17. Os próprios discípulos, eles foram testemunhas oculares de como foi a ressurreição de Jesus na época, como foi assim e como houve a forma corpórea de que Jesus apareceu para eles. Porque após a morte, Jesus aparece aos seus discípulos e a várias mulheres, e eles tiveram a oportunidade de tocar nas suas feridas, nas marcas dos cravos nas suas mãos. E também Jesus comeu com seus discípulos, né? Como diz lá em Lucas capítulo 24, versículos 39 e 43, mostrando realmente que Jesus realmente estava presente por completo fisicamente. Mas alguns crentes de Corinto tinham dúvidas, e Paulo precisava de desmistificar na mente deles e procurou passar uma mensagem simples deles entenderem, como ele fez aqui nessa mensagem que eu li acima, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 e 17. Olha, é muito curioso e impressionante de como o inimigo ele trabalha na mente das pessoas, porque quando ocorreu isto no caso de Paulo, haviam se passado apenas alguns dezenas de anos da ressurreição de Jesus. É algo assim quase recente, né? Mas Paulo precisou de lidar com aqueles que negavam a ressurreição dos mortos, sendo que Jesus havia mostrado poder em todas as suas atividades quando esteve naquele mundo e naquela época, naquele tempo, poucos anos, né? E houve milhares de testemunhas que na época de Paulo elas estavam vivas, né? Que também contaram sobre isso. E também eles sabiam dos milagres que Jesus havia feito anteriormente e que ele tinha poder sobre a morte. Como foi o caso da filha de Jairo, onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim. E também ele ressuscitou nada mais nada menos do que a coisa mais importante, que foi o próprio amigo de Lázaro. Jesus ressuscitou seu amigo. As pessoas enxergavam e viam que a morte, o que ela pode fazer no corpo, né?
e que a morte ela deteriora, ela decompõe, ela apodrece, ela resseca, e por fim ela se torna pó, né? E as pessoas sabiam disso, né? E os coríntios sabiam que muitos que acreditavam em Jesus e que morreram, assim eles estavam ali nos seus túmulos por muito tempo na sua sepultura, assim em pó. E na realidade as pessoas, na maioria das vezes, permanecem mortos por muito mais tempo do que elas viveram, né? E é assim que ocorre também nos dias de hoje. Até que Jesus venha, será assim. E na percepção humana, a ressurreição dos mortos não parecia mais aceitável para eles. O que parece para muitas pessoas também hoje, que não aceitam a ressurreição de Jesus, que ele foi ressuscitado. Porque o ser humano, no geral, ele tem uma memória curta, né? Ele esquece coisas que se passaram muito poucos tempos atrás, eles não se lembram mais de nada, às vezes. Coisas que aconteceram agora há pouco tempo, tem pessoas que não lembram. E foi esse o problema que ocorreu com aquela igreja de Corinto, e que o apóstolo Paulo enfrentou ali naquela igreja. Na realidade, esse é um tema recorrente e crucial, né? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, e ele não é o que diz ele ser, então a cruz ela não tem o efeito e os nossos pecados não foram pagos. Se as pessoas pensam assim que Jesus não ressuscitou. Restaria então para todos nós e para todas as pessoas o desespero, porque todos são condenados à morte eterna. Aí não adianta nada você ter nenhuma doutrina, nenhuma igreja a frequentar, se Jesus realmente não ressuscitou. Mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou sim. Ele subiu aos céus e está intercedendo por nós hoje no tabernáculo celestial como o nosso advogado. E ele realmente está intercedendo pela nossa salvação, e ele voltará no tempo correto, no tempo das profecias a se cumprirem, como o próprio Deus cumpriu quando Jesus veio pela primeira vez. E ele virá pela sua segunda vez para levar a todos nós para as mansões celestiais. E nesta semana nós estudaremos e nos aprofundaremos no livro de 1 Coríntios capítulo 15 do apóstolo Paulo, e estaremos fazendo assim com bastante detalhes em estudos diários. E nós falaremos sobre 4 temas importantes para o nosso aprendizado do que é a ressurreição. O primeiro ponto é a ressurreição de Cristo, como ocorreu e as testemunhas que presenciaram. Nós falaremos sobre esse assunto, algo importante para nosso aprendizado e para você que tem dúvidas se Cristo ressuscitou ou não. O segundo ponto, como será a ressurreição dos mortos na sua segunda vinda? Falaremos sobre esse assunto. O terceiro ponto é a natureza do corpo da ressurreição. Que tipo de corpo nós teremos após a ressurreição, na segunda vinda de Jesus? Qual será o tipo de corpo? Que você, meu amigo, minha amiga, não perca esses ensinamentos, serão tremendamente importantes para o seu aprendizado, para o seu conhecimento espiritual, para realmente a sua mente ser aliviada com sabedoria dos céus. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.